Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que acompanha o canal. Eu queria começar hoje deixando uma pergunta para vocês. Vocês acompanharam os resultados e os números com relação ao desempenho dos alunos no PISA? Vocês sabem como andam os números e como anda a formação dos professores? É isso que a gente vai discutir hoje no canal KJ Consultoria. Vamos esperar a vinheta e daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, como é que tá todo mundo? Como é que vai? Tudo bem? Foram bem de folia? Foram bem de festa de mono? Bem, acabou a festa, acabou a alegria e a gente começa a tratar dos assuntos aqui do canal voltados à educação. Bem, eu sou professor, sou o KJ Negreiros, como vocês sabem, professor KJ, e hoje eu queria conversar com vocês a respeito de alguns dados, alguns números sobre a educação. Pois bem, agora, entre o final e o começo desse ano, saiu o resultado do PISA. Para quem não sabe, o PISA é um exame internacional e esse exame é um exame oficial que mede a qualidade do ensino de diversos países. Atualmente participam 77 países e o Brasil participa, é um desses países que participam dessa prova já há um bom tempo, desde os anos 2000. O Brasil faz parte desse grupo de países que fazem a prova do PISA. E comparado ao penúltimo resultado, que foi de 2015, a nossa situação não ficou lá muito boa. O Brasil, ele caiu em todas as posições, ele se manteve estabilizado numa posição, mas o resultado foi que nós ficamos, por exemplo, em ciências, nós ficamos em 66º lugar, num total de 77. No quesito linguagem, nós nos mantivemos no mesmo patamar, 57º. E em matemática, nós ficamos em 70º lugar, ou seja, nós estamos nos últimos lugares no quesito educação. Educação essa que forma mão de obra, educação essa que forma profissionais, educação essa que vão formar as pessoas que vão cuidar da nossa geração futuramente e vão tocar o país futuramente. E o que está acontecendo é que não estamos formando pessoas capacitadas, nós não estamos formando alunos proeficientes. E por que isso acontece? Por que os nossos resultados estão tão ruins? Por que nós somos os piores da América Latina, por exemplo, empatados com o Peru? Por que países como a Argentina, que passou por uma crise econômica e vive uma crise econômica, por que países como o Uruguai, como o Chile, têm um resultado melhor do que o nosso? Há de se lembrar, há de se colocar aqui um dado importante, que nós somos um país de analfabetos funcionais. E eu vou chegar nesse ponto e mostrar para vocês com alguns dados o que pode estar acontecendo. Quando eu falo que a gente é um país de analfabetos funcionais, eu vou colocar um número aqui para vocês. No Brasil hoje nós temos apenas 42% da população plenamente alfabetizada. Isso significa o seguinte: os outros 58%, eles estão divididos em analfabetos absolutos, 8%. Esses analfabetos absolutos, eles são principalmente o grosso desse número, está entre pessoas com mais de 60 anos, que, claro, por conta de todo o processo educacional e toda a dificuldade de acesso à educação antigamente, essas pessoas não foram alfabetizadas. Então, hoje a gente tem 8% de analfabetos absolutos, o que teoricamente é um número razoável, considerando que a média mundial está aí entre 5 e 10, a gente está dentro da média mundial. Porém, a gente não está tão bem assim. A gente tem, somados a isso, mais 21%, somados a esses 8%, mais 21%, um pouco mais de 21% de analfabetos rudimentares. O que significa isso? Pessoas que até escrevem o próprio nome, até sabem ler o próprio nome, leem com muita dificuldade. E o pior dos quadros, a gente tem uma quantidade de mais 29% de analfabetos funcionais. Ou seja, são pessoas que foram alfabetizadas, passaram pela escola, muitas delas estão nas academias, têm nível superior, às vezes especializações, mas são pessoas incapazes, por exemplo, de compreender uma simples frase, são incapazes de compreender uma matéria de jornal, um meme de rede social. Elas têm dificuldade de compreensão, elas decodificam, formam as frases, conseguem ler, mas não entendem o que estão lendo. Então, a gente já de imediato, a gente tem um quadro
nós somos os últimos no quesito educação. Somado a isso, nós somos, isso na América Latina, nós estamos entre os últimos, comparado a outros países. Países desenvolvidos estão muito à frente da gente nesse quesito. E nós temos um número muito grande de pessoas que são incapazes de compreender um simples texto ou fazer cálculos elementares. Mas por que isso? O que leva a esse problema? O que faz com que pessoas não consigam aprender? Vai muito pela realidade da educação do Brasil. Eu, como professor, e a vida toda eu escutei isso, eu sou de família de professores, e a vida inteira eu escutei o seguinte: precisa-se investir, é necessário investir em educação, vamos investir em educação. Pois bem, com relação a isso, baseado em estudos do INSPER feito em 2018, não é bem assim um investimento em educação, não. Foi comprovado, foi feita uma avaliação nos últimos anos e percebeu-se o seguinte: o investimento do PIB em educação, claro, não é o ideal, mas aumentou. Hoje a gente tem, dentro dos planos e metas para a educação até 2024, atingir 10% do PIB em educação. Hoje a gente está numa faixa de 6% do PIB investido em educação. Esse número, por exemplo, é maior do que o Chile investe, do que o Uruguai investe, por exemplo. O Chile investe 5,5%, o Uruguai 4,5%. Então, a gente está no patamar de países da América Latina com bons sistemas de educação, que estão bem colocados entre os países latino-americanos. Somado a esse investimento do PIB, somado ao aumento do PIB nos últimos anos, principalmente dos anos 2000 para cá, houve um aumento no volume de dinheiro, porque aumentou o Produto Interno Bruto no Brasil, e em paralelo a isso diminuiu o número de crianças. Então, diminuiu-se o número de crianças nas escolas, aumentou-se a quantidade de dinheiro disponível, só que isso não reverberou em melhoria de ensino. Foi comprovado em estudos, vocês podem ver no gráfico aqui, somente 11% do resultado na educação é provocado pelo PIB. Então, aumento de investimento, ele não necessariamente interfere. E o que pode interferir? Pois bem, eu costumo dizer que quem está na ponta de lança é o professor. O professor é quem está em sala de aula, o professor é quem está diretamente com o aluno, é o empenho dele, o planejamento que ele faz, a maneira como ele transmite a informação, como ele transmite o conteúdo, é o trabalho do professor no dia a dia que estimula ou desestimula o aluno, que leva o aluno a aprender ou não. Muito do resultado do aluno está ligado diretamente ao resultado do professor. E um professor que tem um bom resultado, por mais que ele tenha alunos desinteressados, por mais que ele tenha alunos que não se dediquem, ele vai ter um bom resultado junto aos seus alunos. Só que o que acontece é que a formação dos professores, ela não está sendo feita de maneira adequada. Para começar, a gente tem o seguinte quadro com relação aos professores, com relação à formação dele. Primeiro, 1 em cada 2 professores não quer ser professor. Um estudo feito pela Unesco de 2009 para cá, esse estudo foi encabeçado desde os anos 80 e foi consolidado de 2009 para cá, ou seja, é um estudo que tem 11 anos. São nos últimos 10 a 11 anos. E foi comprovado que 1 em cada 2 professores que estão em atividade no Brasil, eles não queriam ser professores. São alunos que não conseguiram passar nos cursos que desejavam, são alunos que muitas vezes tiveram uma base mal feita, e aí querendo entrar na faculdade, querendo cursar fazer um curso superior, o que se descortina para ele é um curso de licenciatura, cursos de fácil acesso nas universidades públicas, por exemplo, com uma quantidade de pontuação não muito alta no Enem, por exemplo, já te habilita a fazer um curso de licenciatura, um curso de pedagogia. Nas universidades privadas são os cursos mais baratos, esses cursos de licenciatura. E quando ele entra nesse curso, um aluno já mal formado, ou às vezes que não teve condições de entrar num curso que ele gostaria, ele já entra sem muito interesse. E aí ele se depara com o que é a falha maior, tanto nos cursos de graduação, quanto nos cursos de formação continuada, nas especializações e nos mestrados. Cursos que, infelizmente, não ensinam a dar aula. O professor, ele passa 3 anos e meio, 4 anos numa faculdade e não aprende a dar aula.
Se vocês olharem os dados, se vocês olharem aqui esse gráfico, vocês vão perceber somente de 5% a 11%, aqui no gráfico está o total máximo, 11% das disciplinas voltadas para a educação tem um caráter técnico, tem um caráter voltado para ensinar a dar aula. As demais disciplinas, tanto optativas quanto obrigatórias, são disciplinas ou teóricas, da área, do curso que o aluno vai fazer. Por exemplo, no meu caso, eu fiz curso de letras, eu sou formado professor de português e literatura. Então, as disciplinas como teoria literária, morfologia, linguística, toda a parte teórica, todo o arcabouço científico do meu curso, eu tive. E somado a isso, são cursos como Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, Aspectos Antropológicos da Educação, e uma História da Educação, e uma série de cursos voltados para ou teorias vagas, teorias superficiais, ou apenas tergiversações sobre temas transversais, ou o que quer que seja, que não são construtivos, muitas vezes, no âmbito da prática docente na sala de aula, e são cursos e são disciplinas que tiram um espaço de disciplinas técnicas, de disciplinas científicas, e que ajudariam no trabalho diário, do cotidiano do professor, que ajudariam o professor a saber o que fazer nos primeiros 10 minutos de sala de aula, saber como aplicar um exercício, saber, por exemplo, como fazer uma medição em tempo real do que o aluno está aprendendo. Isso a gente não aprende na academia, a gente aprende na prática e muitas vezes de uma maneira muito rudimentar. E quando a gente pensa no profissional que ensina o professor a dar aula, por exemplo, o profissional de pedagogia, o quadro é pior, porque no curso de pedagogia, aquele que deveria formar professores, ele tem só 4% da sua cadeira voltada para o aprendizado de técnicas para lecionar. Então, os profissionais de ensino não aprendem a ensinar. Eu lembro de situações quando eu estava me graduando que eu escutava de professores que a gente não ia aprender a dar aula na faculdade, a gente ia aprender a dar aula no dia a dia. E eu ficava pensando, ora, se eu estou no curso para me formar professor, como eu não vou aprender a dar aula nesse curso? Se é para aprender na prática, eu simplesmente entro numa sala de aula e dou aula. Estou errado? Faz sentido a minha dúvida. E aí, depois, com a experiência, com os anos de trabalho, eu fui entender essa expressão. Mas sim, de certa forma, é preocupante. Um professor recém-formado sair da faculdade e não saber o que fazer. Um professor que está há anos dando aula e esses anos todos ele dando aula e fazendo a coisa de maneira intuitiva. Porque ele não teve técnicas em sala de aula. E aí a gente já tem um profissional mal formado. A gente já tem um profissional que tem um curso que é deficiente. Uma formação continuada que muitas vezes ela é feita não para o professor melhorar o seu trabalho em sala de aula. Muitas vezes é para que ele tenha um aumento de salário quando ele está na rede pública. Algumas vezes é apenas porque ele almeja uma carreira acadêmica, e aí ele faz faz o mestrado, o doutorado e se torna um professor universitário. E raramente você, no curso de especialização, eu já fiz especialização, era um curso técnico voltado realmente para a prática profissional, e aí eu tive matérias práticas. Mas normalmente você tem uma série de matérias teóricas, as disciplinas voltadas para a educação, nessa minha especialização, todas eram chovendo molhado, era justamente tudo aquilo que eu já tinha visto na minha graduação, se repetindo, tudo para ter um certificado. Pois bem, isso é parte da formação. Mas vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um professor dedicado, com repertório, que estuda, que pesquisa, que vai além do que ele aprendeu na graduação ou na especialização dele, busca conhecimento e dá o máximo para os seus alunos. Existem profissionais assim? Muitos. Existem muitos profissionais nesse sentido. A nossa batalha é hercúlea, mas tem muitos heróis aí no meio educacional. Não é um argumento depreciativo, muito pelo contrário, um alerta para que a gente possa se unir, a categoria possa se unir e que possamos levantar de alguma maneira esse quadro dantesco que a gente vive. E o que acontece? A gente se depara, por exemplo, com situações como essa, violência nas escolas.
Foi feita uma pesquisa na Universidade de Londrina, ali por volta de 2015, entre 2012 e 2015, e, claro, o corpus foi um corpus pequeno, foi uma coisa local, é um trabalho de pós-graduação voltado para a saúde profissional, era uma especialização em psicologia. As referências eu vou botar aqui embaixo do vídeo, aqui no final do vídeo eu vou botar toda a bibliografia e toda a fonte de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, os dados e as fontes. Se não couber na descrição, vou colocar no primeiro comentário do vídeo para que vocês possam buscar na internet esse material. E essa pesquisa constatou o seguinte, que lá em Londrina, e aí isso em Londrina não é diferente do que acontece em outros estados e outras cidades do Brasil, 76% dos professores já testemunharam algum tipo de agressão a colegas e alunos. E 21 em alguma coisa, um pouco mais de 21% desses professores sofreram algum tipo de agressão. A gente vê nas redes sociais, a gente vê viralizando uma série de vídeos de professores apanhando de aluno, a gente vê notícia de professor sendo agredido, envenenado, alunos que brigam em sala de aula, tacam cadeira, tacam lixeira e não tem o menor respeito pela figura do professor ali na frente. E então esse dado não é fora da realidade. Esse percentual, eu particularmente, quando eu vi esse número, achei até que foi pouco, pela quantidade de cenas lamentáveis que a gente tem espalhadas aí pela internet com relação à violência contra professores. E aí a gente tem uma classe profissional que já não é muito valorizada na sua formação. Tem uma formação precária. A gente tem uma classe profissional que, não vou nem me ater ao salário e aos ganhos de um professor, porque aí esse vídeo renderia muito mais tempo, precisaria de um vídeo inteiro só para falar da questão dos ganhos dos professores e dos salários dos professores. Eu estou falando coisas pontuais e problemas que estão ao alcance da gente para resolver, estão ao alcance da categoria para resolver. Então a gente tem uma categoria que é mal formada e sofre violência. Não sabe o que fazer em sala de aula e sofre violência. Além de mal formada e de sofrer violência, é uma categoria que adoece. O magistério no Brasil adoece as pessoas. A gente tem uma categoria que é doente. Uma pesquisa feita pela instituição Nova Escola, pelo site Nova Escola, detectou nos últimos anos, essa pesquisa já tem alguns anos, ela vem já desde da década de 2010 e vem sendo feita, e foi constatado uma coisa interessante: 34% dos professores que se afastam da sala de aula, eles se afastam por motivos diversos. Cursos, capacitação, especializações, resolver questões burocráticas. Só que 66% dos professores que se ausentam de sala de aula, esses 66% se ausentam por motivo de doença. E pasmem, esse motivo, 80% desses professores que se ausentam por motivo de doença, 87%, é quase a totalidade, se ausenta por doenças relacionadas ao ofício do magistério. O magistério adoece no Brasil, o profissional de ensino. A carreira de professor torna as pessoas doentes. Conversando com amigos psicólogos, vendo os dados, vendo essas pesquisas, é muito comum, e eu presencio isso no meu dia a dia. Já vi colegas se ausentarem por uma série de problemas emocionais provocados em sala de aula. Síndrome do pânico, depressão, professores que se ausentam por problemas como enxaqueca, crise de ansiedade, uma série de problemas ligados principalmente à parte emocional, provocados pela profissão, provocados pela carreira de professor. Então a gente tem um profissional que é mal pago, a gente tem um profissional doente, a gente tem um profissional mal formado, a gente tem um profissional que é agredido. Claro que não dá para resolver tudo num passe de mágica, mas a gente tem que achar um caminho para achar uma solução. E tudo isso que eu estou falando para vocês, todos esses dados, eles reverberam numa coisa: a gente tem uma consequência. Isso aí é um fato. Agora, esse fato, esse efeito, ele gera uma consequência. Essa é a causa. A consequência é um sistema de ensino que não forma. A gente tem em números, por exemplo, com relação a esse também foi
esses dados são do INSPER, dessa pesquisa de 2018, que traça um retrato, faz um painel da educação no Brasil. A gente tem alguns dados com relação aos alunos, que aí explica o porquê do alto analfabetismo funcional, explica por que os baixos resultados no PISA, e é óbvio, sendo o professor quem está diretamente com o aluno, uma das razões, não é só a única razão, eu quero deixar bem claro, mas sim, é uma das razões. A gente tem que começar a parar de idealismos, de maniqueísmos e entender que sim, nós professores, nós também temos nossa parcela de culpa e às vezes nós somos tão vítimas quanto esses alunos. E na nossa parcela de culpa, o resultado do que acontece com a gente, o resultado da nossa formação e do nosso ambiente insalubre e de tudo que acontece conosco, ele vai reverberar, por exemplo, num dado onde a gente tem uma geração de jovens até 25 anos, onde quase 50% não concluiu o ensino médio. Jovens até 25 anos, onde, perdão, eu disse quase 50%, na verdade o valor exato é perto de 40%. De qualquer forma, um número muito alto, ter 40% de jovens com até 25 anos que ainda não concluíram o ensino médio, pessoas de 23, 24 anos que não terminaram o ensino médio, que provavelmente abandonaram a escola para trabalhar, para ajudar em casa, ou porque se sentiram desmotivados, porque não tinham um bom rendimento, não tinha um professor que o auxiliasse, que entendesse o seu dilema, que percebesse a sua deficiência e fosse trabalhar ali especificamente, e aí ele vai repetindo, vai se desmotivando, e a rua é mais atraente. Ele pode arrumar um emprego, fazer um bico, virar camelô, e aí ele vai atrás de dinheiro, porque a escola não oferece perspectiva para ele, ele não vê perspectiva dentro do ambiente escolar. Então a gente tem um número alto. Só para vocês terem uma ideia, proporcionalmente falando, vocês podem olhar aqui no gráfico, a gente está muito longe de países como o Chile, que é aqui ao lado, ou a Coreia do Sul, que está entre os melhores dos sistemas de ensino. Tanto o Chile quanto a Coreia do Sul tem um percentual baixíssimo de jovens nessa faixa de 25 anos que ainda não concluíram o equivalente ao ensino médio. E aí o que provoca isso? Dentre outras coisas, além da necessidade de trabalhar muitas vezes nas camadas mais pobres, um dos problemas que a gente tem são a evasão e a reprovação. A gente está tentando entrar na OCDE, nós tivemos aí a indicação do presidente dos Estados Unidos pulando a Argentina, por conta das últimas eleições argentinas, e a gente tem o Brasil aí como forte candidato para entrar na OCDE. Mas observem só, a gente quer entrar na OCDE, mas a gente tem, como vocês podem ver no gráfico, um percentual aí de 35%, pouco mais de 35%, de alunos que reprovaram, pelo menos uma vez. Quando você olha o percentual da OCDE, não chega a 20%. A mesma coisa é evasão escolar, alunos que abandonam os estudos. A gente tem um percentual, aqui no gráfico dá para vocês verem também, é desproporcional o número de alunos que vão embora da escola comparado a países que fazem parte, que são membros da OCDE. Então a gente está muito longe de pleitear, apesar de estar pleiteando a vaga, a gente está muito longe do mesmo patamar de qualidade de mão de obra, de qualidade de formação. E isso é um fato. Entre os jovens, entre 15 e 17 anos, somente 66%, realmente, 60 e poucos por cento, 63% na verdade, somente 63% estão na série devida. Quase 40% dos alunos, eles repetiram pelo menos um ano. Ou seja, a gente tem um aluno que não consegue fazer seu ciclo completo de maneira tranquila, regrada, indo ano a ano e terminando no tempo certo. Pelo menos uma vez durante o seu ciclo estudantil, ele foi reprovado. Então, percebam, a gente tem um quadro dantesco, a gente tem praticamente uma situação de terra arrasada. É um sistema de ensino onde os professores são vítimas, os alunos são vítimas, e os burocratas do ensino, que estão lá no MEC, que estão nas secretarias de educação, muitas vezes estão preocupados em planos, em metas, em programas que não atendem à necessidade do aluno, que a necessidade do aluno é aprender a ler, escrever, contar, ter conhecimentos básicos de ciências, de história e tudo mais, e muitas vezes esses programas que vêm de cima para baixo não atendem isso. E a gente que está ali embaixo, na ponta de lança, que é quem está lá na frente com o aluno,
e o próprio aluno, nós é que somos as maiores vítimas de todo esse sistema. É uma situação preocupante. Eu vou encerrar por aqui, eu não vou me alongar mais nesse vídeo, mas eu vou deixar o seguinte questionamento. A partir desses dados, a partir desses números, a solução tem como achar um caminho e começar a resolver? Tem. Digo a vocês que tem. Só que isso vai ser tema para o próximo vídeo. Hoje eu trouxe o problema. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês 2 casos onde a iniciativa de professores, a iniciativa de profissionais de educação interessados em melhorar diante de um quadro como esse, resolveram meter a mão na massa com soluções simples e soluções aplicáveis em outras realidades e que melhoraram drasticamente a situação de ensino das suas escolas e das suas regiões. Eu vou trazer um caso nos Estados Unidos e um caso no Brasil. Então, pessoal, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Vamos continuar conversando sobre educação. No próximo vídeo eu vou começar a trazer notícias melhores para a gente. Valeu, um forte abraço. Não se esqueçam de dar joinha aqui embaixo, joinha aqui no vídeo. Não se esqueçam de comentar, quem quiser comentar, concordando, não concordando, achando que eu falei algum absurdo. Podem deixar comentários, curtam a página, ativem o sininho para notificações de novos vídeos e vamos continuar conversando para a gente tentar achar uma solução para a nossa educação. Valeu, galera. Até a próxima.